Apesar da série ser mais destinada para o público infantil, quem acompanhou Tokusatsu na época de ouro se lembra carinhosamente dessa série. Machine Man conquistou o coração dos fãs por seu tom leve e bem-humorado. Então agora eu vou trazer a vocês curiosidades sobre Machine Man. Enquanto isso, deixe seu like, pois a meta de hoje é 1000 likes. Facinho, hein? Para continuarmos a falar de Tokusatsu. E não se esquece de se inscrever no canal. Conto com a sua ajuda, hein? A história segue um jovem chamado Ken Takase, que se torna Machine Man. Um super-herói com habilidades sobre-humanas, Machine Man luta contra o malvado Professor K, que busca dominar o mundo. Machine Man! Gunko, a parceira do herói, é uma fotojornalista que trabalha no Shukan Hit e sempre está envolvida em alguma encrenca que necessite da ajuda do herói. Chefe, quem tem razão? Aquela coroa lhe subiu a cabeça. Estaremos prestando um grande serviço. Temos também Bowboy, o assistente e fiel escudeiro de Machine Man. Bem, você não apanhou muito, não é? Como se sente? Bem, Na divisão de vilões, temos o grupo Tentáculo, liderado pelo Professor K, um senhor alérgico a crianças que quer acabar com todas elas. Que telepatia podemos usar para descobrir as intenções de Machine Man? E também o grupo Polvo, liderado pela sobrinha do Dr. K, Lady M. O nariz da vilã sempre fica vermelho quando algum plano para capturar crianças fracassa. Mais uma vez, Machine Man riu de mim. Eu não suporto tudo porque você não conseguiu derrotá-lo. Meu top 3 de Machine Man é bem modesto. Bora lá ver. eu tô sabendo, palhaçada comigo não funciona. Começa o terceiro lugar com... O Samurai. A história começa com um garoto que prevê e evita um acidente ligando para a polícia. Assim, Gunko vai junto com Ken para o local conhecer o garoto que teve a premonição. E ele desconfia que Ken é diferente de um humano comum. O Professor K vê talento no menino e o sequestra para tentar criar algo que preveja os movimentos do Machine Man. Em um galpão acontece o que para mim é o ponto alto do episódio. Um samurai ataca Ken Takase, que não pode lutar para não revelar sua identidade secreta. O menino que foi sequestrado é então salvo por Machine Man no fim do episódio. Não antes de uma luta muito boa entre Machine Man, o samurai e seus ajudantes. Em segundo lugar, vem... O Mapa do Tesouro. História que eu gosto muito é a história que envolve fantasmas ou piratas. E nesse episódio vamos em busca de um tesouro pirata, né? Na ilha de Namegawa, a Lady M procura o tesouro. O problema é que nessa mesma ilha, Ken Takase está tirando seu dia de folga e o caminho deles acabam se cruzando ali. E numa luta, os caras acabam perdendo o mapa do tesouro que Tetsu acaba encontrando. E ele não é bobo, vai atrás do tesouro e encontra o que queria. Mas os bandidos estavam vigiando ele e agora o Machine Man tem que resolver o BO numa luta contra um monstro que usa luvas de boxe. Não só luvas de boxe, né? Umas luvas de boxe gigante. E falar pra você, o monstro é bom de porrada, viu? Mas no final, tudo dá certo. Vamos explodi-lo agora! Está perdido, Machine Man! O melhor episódio de todos, pra mim, é... A Última Aventura. Quem deve escolher entre voltar para o seu planeta ou salvar a Terra. E como bom herói, ele escolhe salvar a Terra. Tetsu e Bill foram sequestrados pelo Professor K e a Lady M. O Ken tá numa busca e não acha em lugar nenhum Tetsu. Até que ele ouve os gritos da Bill e Bowboy ajuda a encontrar os dois. A luta do Machine Man contra a Lady M e contra o dublê da Lady M, que ficou bem notável, é muito da hora. Também temos a luta contra o Golden, que dá muito trabalho, mas com a ajuda do Dolphin, que aqui no Brasil virou Delphin, não sei porquê, o Machine Man consegue vencer. Delfim, potência! Nesse episódio, todo mundo toma um sacode, apesar da Lady M e o Professor K conseguirem fugir. Agora deixa aí, hein?
nos comentários qual o seu top 3 episódio dessa série aqui. Seiyun Kamen Machine Man ou Machine Man. é um tokusatsu criado por Shotaro Ishinomori. Mesmo criador da franquia Kamen Rider, Machine Man foi produzido pela Toei Company e exibido pela Nippon TV, iniciando em 13 de janeiro de 1984. Mas você não é como os outros. Alguma coisa é diferente. Eu agradeço pelo cumprimento. Machine Man estreou na Rede Bandeirantes dentro do programa TV Criança, em 12 de março de 1990, juntamente com Google Five. Posteriormente, Machine Man e Google Five ganharam o reforço de Metalder e Charivan. Tardes da Bandeirantes, a volta dos super-heróis, Metalder, Charivan, Machine Man e Google Five. No Brasil, na época da exibição de Machine Man, ele teve apenas as fitas VHS lançadas no mercado, tanto pela Videoban quanto pela United Kids, que deu à série o nome de Força Total Machine Man. Nenhum outro tipo de produto foi feito na época aqui no Brasil. Vá pro inferno, Machine Man! Machine Man tem inúmeras referências ao universo cinematográfico de Superman. A cena do primeiro episódio, onde Gunko está caindo do prédio e é resgatada pelo herói de capa, remete à cena em que o Superman salva Lois Lane da queda do helicóptero. A roupa civil do herói Ken Takase remete à jaqueta utilizada por Christopher Reeve no segundo filme de Superman, sem contar os famosos óculos de Clark Kent. A intérprete de Gunko, a atriz Kiyomi Tsukada, mais conhecida por nós como a An-Li da série Jaspion, também participou do filme Kamen Rider Shin, em 1992. Ela esteve aqui no Brasil para o Anime Friends. Como eu queria ter visto ela de perto. Deixando um recado aqui já. Ano que vem alguém me convida aí para ir nesse evento? Não esquece de mim aqui, hein? Olá, Brasil! Eu sou Andy. Vejo você em breve. Joe Onodera, filho de Shotaro Ishinomori, criador da série, interpretou o verdureiro Dentai. Ele também participou de Kamen Rider Black RX como Goro, além de ser o apresentador do episódio 0 de Kamen Rider Black, ao lado de Michiko Enokira, a Yoko da série Giban. Balboy, o fiel escudeiro de Machine Man, teve a voz dublada no original por Machiko Soga. Ela que é referência no mundo dos tokusatsus e foi a primeira vilã de Power Rangers, interpretando a original Rita Repulsa. Em 7 de maio de 2006, infelizmente, ela veio a falecer vítima de câncer no pâncreas. A Lady M foi interpretada por Chiaki Kojo. Não se tem muita informação sobre ela. O que consegui de informação apenas é que ela trabalhou em outro tokusatsu chamado Denji Sentai Denjiman. Hideo Amamoto, intérprete do Professor K, nasceu no dia 2 de janeiro de 1926. Ficou conhecido por interpretar o Dr. Shinigami na série Kamen Rider original, bem como muitos outros personagens em filmes tokusatsu e a série Godzilla. Amamoto também usou o pseudônimo de Eisei Amamoto durante a maior parte de sua carreira. Ele veio a falecer em 23 de março de 2003 de complicações de pneumonia, aos 77 anos. Você está se iludindo. Nós o destruímos. O ator Osamu Sakuta, o astro principal da série Machine Man, nasceu em Kagoshima no dia 9 de julho de 1958. Começou a carreira em 1971, aos 13 anos, fazendo algumas participações em Spectreman, Kamen Rider, entre outros. Aos 62 anos de idade, no dia 4 de dezembro de 2020, às 23 horas e 59 minutos, morreu Osamu, vítima de um câncer no pâncreas, do qual enfrentava desde 2018. É triste e intrigante saber que a voz do Balboy e o intérprete de Machine Man morreram da mesma causa. Com poderes extraordinários, poderemos correr grandes riscos. Após uma longa jornada de lutas contra o vilão Professor K e seus grupos Tentáculo e Polvo,
Machine Man finalmente consegue derrotá-los e trazer paz de volta. Infelizmente, nos últimos anos, perdemos alguns dos atores que interpretaram esses personagens tão queridos, mas suas memórias e legados continuarão vivos em nossos corações. Com isso, encerramos a história de Machine Man, mas seus personagens e momentos emocionantes sempre serão lembrados por nós fãs. Obrigado por me acompanhar nessa viagem por Machine Man e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para continuarmos a falar de outras produções. Eu te vejo no próximo vídeo. Portanto, tenho certeza de que voltará. Até logo, Machine Man!